Olá! Hoje nossa conversa é com Alex Allar, idealizador da cidade de Matarazzo, um luxuoso empreendimento em construção na capital. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele é um empreendedor nato. Criou diversas empresas, entre elas a Consodata, comprada pela Telecom Itália nos anos 2000. Considerado um dos 100 franceses mais influentes no mundo dos negócios, ele hoje está presente em um empreendimento de luxo em São Paulo. Qual? A cidade de Matarazzo. Vamos conversar agora com o empresário Alex Allar. Boa noite, Alex. Boa noite. Muito prazer em tê-lo aqui no nosso programa. E vamos explorar um pouquinho sobre esse empreendimento que você está fazendo em São Paulo. Parece que você está fazendo uma revolução francesa aqui no Brasil. Conta um pouquinho. Sim, não é uma revolução francesa, é uma revolução brasileira, né? Eu organizo todas as capacidades criativas do Brasil, eu vou juntar eles no Matarazzo para mostrar para o mundo inteiro que a criatividade brasileira vai conseguir para mudar o mundo. É o meu grande desafio. Por que você escolheu justamente São Paulo? Você tem coisas pelo mundo, né? Por que você escolheu São Paulo e esse empreendimento em especial? É muito complicado, mas de uma maneira simples. O 20 século foi o século da liberdade, sim? Foi um grande desafio. Ao início do século XX, não tem uma mulher que tem a autorização de votar, até nos 50 não tem uma mulher que tem uma carta de crédito, tudo isso muda. O mundo aprendeu a como viver com a liberdade. O grande desafio do século XXI é a diversidade, como viver junto. É bom a liberdade, mas é melhor não ter liberdade sem barreiras. É isso, como viver com os outros. São Paulo é a cidade com a maior diversidade do mundo inteiro. É a maior cidade italiana do mundo, maior cidade libanesa do mundo, maior cidade japonesa fora do Japão, maior cidade negra da América, quarta cidade negra do mundo. Com essa diversidade, São Paulo tem um poder que não tem nenhum que conseguir de entender esse poder, que é o poder do futuro. Então, estou aqui para ajudar São Paulo, para valorizar essa riqueza inacreditável que é a diversidade de São Paulo. Mas você poderia ter escolhido, por exemplo, Nova York, que também tem uma diversidade, talvez não tão grande. Como é que você entrou em contato com São Paulo, especificamente? Você morando na França e tendo negócios pelo mundo. São Paulo é a capital mundial da diversidade. Estou aqui por essa razão. Nova York é um melting pot that never melted. Entende? Aqui você inventou, por causa da mixidade das pessoas, né? Aqui nessa cidade tem 57% das pessoas que são mulatas, como aqui em São Paulo, fizemos uma estuda com a Universidade Médica aqui, tem mais variedade de pessoas negras que tem em toda a África. Essa diversidade é uma riqueza que é a riqueza do futuro. O mundo hoje precisou de entender o valor da diversidade. E para fazer isso, eu preciso de trabalhar no lugar onde tem a maior diversidade do mundo. Então, o que acontecer com o PT, com o PSDB, não me preocupa, isso não faz parte das minhas preocupações. E também o que acontecer de uma maneira política não me preocupa. Na verdade, vivemos agora no Brasil um momento inacreditável, que é a revelação do valor dessa diversidade, que é a preparação da grande mudança de um país da quantidade a uma economia criativa. O Brasil se prepara para mudar em uma economia criativa. É isso que acontece aqui. Independentemente das crises políticas, das crises econômicas que podem acontecer, esse é o movimento. E esse movimento, eu acho que o Matarazzo vai juntar, vai agregar, vai ajudar, e isso para mim é a coisa importante.
Alguns concorrentes seus, eles acham que você tomou um risco em resolver desenvolver esse tipo de empreendimento nessa área, onde era o Hospital Matarazzo, o tradicional Hospital Matarazzo aqui de São Paulo. É uma área muito pouco desenvolvida na área de comércio, de, enfim, prédios mais luxuosos. Eles falam assim, bom, ele... Ousado, ousado. O que você acha dessa observação? Mesma coisa. Tem duas perspectivas. Uma perspectiva do mercado. Alex vem lá, ele vai fazer hotéis, não é um bom lugar para fazer hotéis. Ele vai fazer um centro comercial, não é um bom lugar para fazer um centro. Essa é uma análise muito local, sem perspectiva. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Para mim, o Matarazzo vai mudar São Paulo. Não é o Matarazzo que vai mudar para São Paulo. A visão mundial de São Paulo vai mudar por causa do Matarazzo. Na verdade, que depois da abertura do Matarazzo, o mundo inteiro vai falar de São Paulo. Que isso não acontece mais. Não tem nenhum que conhece bem São Paulo no mundo inteiro. Então, para mim, falar sobre o lugar onde eu preciso de ser, em Itaim, Morumbi, não acontece. Para mim, o que conta é a visão mundial do desafio do Matarazzo, que não é... Me diz uma coisa, vamos explicar aqui para o nosso telespectador o que é esse seu empreendimento. Explica um pouquinho. Então, o empreendimento, a primeira coisa aqui, esse empreendimento tem raiz. Eu acho que o Brasil falta de entender os próprios desafios em frente do futuro, porque ele não quer das raízes. As raízes do Brasil não são a prioridade do mundo econômico, do mundo político. Se você fala do museu que desapareceu um ano atrás, não tem nenhum que fez doações. Vi em França, depois da Catedral de Paris, metade de €1 bilhão em uma noite. Já não tem nenhum que fez uma doação para o museu. Então, do Rio de Janeiro. Aqui tem um lugar que fala sobre a história dessa cidade. Aqui tem uma arma. É uma coisa muito importante, de criar um lugar com uma arma, porque significa a experiência. O que significa a experiência? Significa que no mundo digital, onde vivemos agora, onde podemos comprar tudo o que queremos com um iPad, ficamos na casa, eu consegui comprar um carro, roupas, comida e tudo. Para sair da casa, você precisa de uma experiência. A história é a maior das experiências. Depois que vai acontecer nesse lugar que tem uma arma, uma história, eu vou convidar todos criativos do país e todos criativos do mundo inteiro. Temos os melhores criativos da música, os melhores criativos do cinema, os melhores criativos da moda, o melhor criativo do design, o melhor criativo da arquitetura, o melhor criativo das indústrias criativas, tecnologia e tudo. Eles vão se encontrar lá. Como? Explica um pouquinho melhor como. Vão ser espaços, não vai ser modelo lojas, né? Deve ser... Não é um modelo econômico muito diferente. É um modelo econômico onde eu faço dinheiro por causa das transações. Exemplo, você participa para a produção de um filme. Okay? Aqui, no Matarazzo, tem tudo para ajudar a promoção do filme. Tem salas para mostrar os filmes para produtores internacionais. Tem quartos para fazer junket rooms. Tem um lugar, o melhor hotel da cidade, o melhor hotel da América do Sul, para atrair os melhores produtores do mundo, porque eles não querem andar entre lugares complicados. Então, tem tudo.
para a música, temos o maior estúdio da música da América do Sul. Estúdio que de gravação? Estúdio de gravação, estúdio para trabalhar, para treinar, mas trabalhamos também com os melhores produtores, trabalhou com Kanye West, trabalhou com Swizz Beatz, trabalhou com os melhores do mundo inteiro. Eles vão trabalhar lá para trabalhar com artista brasileiro, para ajudar ele, para confrontar ele com a perfeição. E com um nível de padrão que é o padrão internacional. Então, eles vão trabalhar lá com eles e eles vão produzir músicas para o mundo inteiro. É isso. E também temos a mesma coisa para tudo. Temos essa coisa para os artesãos, temos lugares para os artesãos de todo o Brasil. Tem um saber ancestral nesse país. Não tem nenhum que quer te ajudar, mas esse saber é essencial, são as raízes desse país, mas também um futuro. Então, eu vou ajudar as tribos indígenas para vender os produtos deles lá e para promover isso. Então, trabalhamos para promover isso no mundo inteiro. Ajudamos, convidamos Farfetch, que é a maior empresa de venda de luxo digital do mundo, para vender esse produto para o mundo inteiro. Interessante. Então, é isso, trazemos todas as disciplinas da moda, de que você quiser, para promover a criatividade brasileira. Alex, me diz uma coisa, esse modelo já foi testado em algum lugar do mundo? Isso existe? Foi você que inventou? Não, eu acho que não existe, né? Hoje vivemos um momento, do ponto do retail, do ponto do comércio, inacreditável. Hein? Todo mundo sabe que o mundo do shopping mall, como você conhece, é um morto. Hein? É morto já. Hein? Já tem, em 2 anos, quase 40% do shopping mall da América fechado. Hein? Da América do Norte. Hein? E se você analisa the rents, a rentabilidade, a rentabilidade das lojas em Madison Avenue, em Soho, eles caiu de mais de 40% em um ano. Não por causa da crise da América, porque não tem uma crise agora em América. E por causa dessa grande mudança que aconteceu, que é de um mundo físico a um mundo digital. Então, esse desafio é uma realidade, mas não tem nenhum que trabalha sobre isso. Todo mundo fica lá, eles têm empresas na bolsa de valores, não tem nenhum que quer falar sobre esse desafio, porque o que significa esse desafio? Significa que o valor na bolsa dessas empresas vai cair. Hein? Esse desafio significa também uma grande incógnita, né? Para onde que nós vamos andar? E você parece que arrumou uma solução, mas eu vou te interromper só mais um minutinho para passar para o próximo bloco. Gente, no próximo bloco continuamos nossa conversa com a Alex Allar. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Alex Allar, da cidade Matarazzo. Alex, você estava contando um pouquinho do que é esse teu novo desafio, que é prever o futuro, né? Você, inclusive, chama esse teu novo empreendimento de Cidade Matarazzo. Não é um shopping, não é um mall, é uma cidade. Você se baseou em estudos ou você se baseou na sua cabeça visionária, você é reconhecido por isso, né? Não, é a minha própria experiência. Aqui na cidade de Matarazzo tem todas as empresas da minha vida. Eu crio a maior empresa da database do mundo, antes que todo mundo, assim, nos anos 90. Que foi... O que é essa empresa? Essa empresa, você fala de Consodata, a minha ideia foi que o mundo vai mudar, que a comunicação vai virar individual. Isso foi a minha visão a fim dos anos 80. E eu decidi criar uma empresa para fazer isso, todo mundo achou que eu estou louco. E a fim dos anos 90, eu fiquei com a maior database do mundo, com 1,7 bilhões de pessoas na minha database. A maior empresa de database. O pai... Você vendeu isso? Eu vendi isso a fim dos anos 90. Porque eu queria de sair do mundo digital. Eu entendi que, nesse momento, vai ter uma grande mudança, um grande desafio para o mundo, que o mundo vai mudar
de uma economia industrial, com trabalho para todo mundo, na economia digital. O que significa essa economia digital? É que precisamos, o novo desafio é não de aprender como trabalhar, mas de aprender como viver com lazer. É uma grande mudança. Porque o que vai acontecer é muito simples. Eu criou, em 94, eu criou o primeiro sistema de Artificial Intelligence, Data Mining, para antecipar as decisões dos consumidores. Inteligência artificial baseado em uma data... Da data de informação sobre os consumidores, e com isso eu consegui de antecipar as decisões deles. Então, eu fiz isso a primeira vez em 94. A fim dos anos 90, eu acho que eu realizo que a inteligência artificial e a robotização vai pegar o trabalho dos homens. Então, o que vai acontecer é que vai ter mais ou menos 2 ou 3 bilhões de pessoas sem trabalho. Então, o que significa isso? Tem um desafio enorme. E isso aconteceu agora. Isso foi a minha visão 20 anos atrás, mas hoje é que aconteceu. Aqui tem também uma solução inacreditável. Por quê? Porque a civilização industrial ajuda todo mundo para ficar com muitas coisas, materialidade, sim? Mas, não, na verdade, essa civilização de abundância, as pessoas não ficam felizes com isso. Todo mundo, pessoas da classe média em Europa, eles têm tudo. Eles têm acesso a Google, que é a maior database de informação do mundo. Eles têm carros com ar-condicionado. Eles têm os maiores hospitais do mundo. Se eles têm problema de saúde, eles têm tudo, mas eles não são felizes. Essa civilização de abundância não cria felicidade. Por quê? Porque somos homens. E que a definição de homem é um animal criativo. Ele precisa, cada dia, de criatividade. E a civilização industrial transforma os homens em máquinas. O que aconteceu agora é que o homem criou máquinas para fazer o trabalho da máquina. Robots, inteligência artificial. A consequência disso é que vai ter 3 milhões de pessoas da civilização industrial que vão perder o trabalho. Mas a consequência também é a felicidade, é o retorno a quem somos homens. O que significa homens? Aprender, experiência, abrir os olhos. Isso é o prazer. Isso você acha que é inato a qualquer ser humano? Qualquer humano. Qualquer humano. Se, eu fiz experiência. Se você é um bilionário, depois de 50 anos de trabalho com empresas no mundo inteiro, o que você quer? Ficar no jardim, né, com as plantas. Se você é o mais pobre, morador da rua, eu vou salvar você, como eu vou trazer você dentro de um jardim, você vai trabalhar dentro de um jardim. Então, não, na verdade, a coisa que conta é o que fizemos com a nossa cabeça própria. Isso é o futuro, isso é o prazer, isso é a felicidade. E essa grande mudança vai acontecer. Então, eu acho que essa mudança tem várias bases. O mundo inteiro briga para ficar no mundo industrial, porque isso é o referencial normal. Aqui tem analistas que vão... Segurança, né? Existe um modelo de segurança, sim, um né? modelo de segurança, mas, na verdade, não precisa... O homem não foi feito para a segurança. O homem foi feito para ficar dentro de um mundo difícil. E essa dificuldade é um fator da criatividade. E precisamos de viver como isso. O grande desafio que eu tenho é de ajudar para essa mudança. Eu conheço muito bem o mundo digital, eu sou um dos pais do mundo digital. E também eu aprendi muitas coisas. Eu fiz um dos maiores sucessos da moda com Balmain. Eu comprei uma empresa para 500 mil dólares, que eu vendi para 500 milhões de dólares Balmain. Depois de 10 anos, na moda, não tem sucesso desse tipo. Eu fiz a mesma coisa com hotéis. Qual foi a transformação que você fez?
Nessa marca francesa, que é a marca Balmain, é uma marca super conhecida. Qual foi a transformação que você fez em 10 anos para ela passar a valer tão mais? A transformação, duas coisas muito importantes. Reabilitação do trabalho da mão. Quando eu fiz Balmain, todo mundo, Alex, as roupas são muito caras, não tem nenhum que vai comprar. Mas isso são caros porque aqui tem pessoas trabalhando na mão. E pessoas da França, não pessoas da China. Eu quero criar trabalho para pessoas perto de mim. Mesma coisa no projeto Matarazzo. Aqui temos 27 mil pessoas do Brasil trabalhando agora nesse projeto. 27 mil? 27 mil. Não tem nada importado. Tudo vem do Brasil. É muito importante para a energia. Então eu fiz isso e depois também eu liberou a mulher, porque o luxo mundial não liberou a mulher. Apresenta a mulher como um troféu, sim? Um troféu. Um troféu. E para mim, uma mulher com liberdade, sexy, ele faz o que ele quiser. No luxo, não foi possível antes de Balmain. Depois de Balmain, uma outra... Você pode ser sexy e também rico. Mas qual foi a transformação que você fez na Balmain? Você deve ter feito uma transformação de aumento de produção, no mínimo. Não, muito, né? Trabalho da mão, trabalho de super alto padrão, e também eu mudei, eu creo essa categoria de mulher que se chama os Modern Warrior. Okay? Guerreira moderna. Guerreira moderna. Para mim, que são o último stage da mulher antes que as mulheres vão pegar o poder mundial. Então, eu creio eu vou me preparar, tá? Eu fiz isso e funcionava. Mesma coisa no Royal Monceau, quando eu peguei esse hotel, que foi um dos 5 palácios da Paris. É um hotel em Paris, né? Que você comprou. Foi um dos 5 palácios do Paris. E nesse momento, todo mundo tem uma visão que, se você vai para Paris, Paris é como um Disneyland. Não tem respeito. Todo mundo quer do clichê com o fake móveis do Louis XVI e tudo. Todo mundo móveis falsos de Louis XVI. Tudo horrível. Né? Eu falei, não, a França é um país da criatividade hoje. A cultura é um movimento permanente. Não um movimento do passado. Então, eu vou criar um hotel criativo para dar hoje. Eu vou te interromper um segundo para ver se eu estou entendendo. Você acha que hoje em dia o valor não é mais na produção industrial, e sim na cultura, no que você tem de cultura e de economia criativa, que é muito diferente dessa coisa mais física, né? É uma coisa mais... Não, é um pouco mais complicado. Mudamos de um mundo onde queremos, no passado, queremos de comprar coisas. Agora, queremos de comprar tempo. A coisa mais importante, o luxo da vida, são os minutos da vida. E isso é uma mudança enorme. Uma mudança enorme. Você me fala do filho de você que trabalha nessa empresa. Ele não quer de comprar uma nova Porsche, uma nova Ferrari. Ele quer de viver. Ele não precisa de 10 carros. Esse não faz parte dos desafios dele. Ele não quer de uma última casa de campo, uma outra casa da praia. Tudo isso são dor da cabeça. Na verdade, temos uma vida. E isso é nossa riqueza única. E essa vida é muito simples. Tem segunda, cada segunda tem um valor inacreditável. Porque não volta para trás, né? Não volta para trás. Eu costumo dizer que nós somos instantes. Exatamente. Então, o grande desafio, o luxo do futuro, é como valorizar isso. Esse é o grande desafio do Matarazzo, né? É de mostrar que a coisa única que conta para nossos homens é de aprender, e de abrir os olhos, e de ficar mergulhados, como para tudo o que acontecer nessa vida. Você tem razão. Alex, eu vou te interromper mais uma vez, só um pouquinho, para a gente voltar já já, tá? No próximo bloco, tem mais conversa com o empresário Alex Allar. Voltamos com Alex Allar, da cidade de Matarazzo.
Acabei de falar o nome Cidade Matarazzo. Alex, vocês vão manter esse nome Matarazzo naquele local? É um nome tradicional da indústria, justamente, brasileira, um nome que significou muito para o Brasil na era da industrialização aqui. Vocês têm essa intenção? Vocês já fizeram um acordo com a família? Como é que funciona isso? Faz parte do respeito das raízes. Hein? Então, o Francisco Matarazzo foi o maior industrialista da história do mundo. Não tem muitos que sabem isso. Hein? Ele criou mais de 200 indústrias. Hein? Entre um momento onde não foi internet, não foi nada. Então, imagina a cabeça dele. Ele foi um grande criador para o Brasil. Ele criou esse hospital, que foi um desafio. A ideia do hospital é os dinheiros dos ricos para a saúde dos pobres. Essa visão... O dinheiro dos ricos para a saúde dos pobres, sim, é isso? Sim, isso é uma visão, imagine, ao início do século passado, isso é um visionário. Hein? É um visionário. Então, a ideia é de... Aqui tem uma energia inacreditável por causa desses desafios, da história própria de Francisco Matarazzo. Para mim, faz parte do projeto, é muito importante que o nome Matarazzo fique lá. E então, vocês estão preservando o imóvel, que era o hospital ali? O que vocês estão fazendo ali? A coisa mais importante é a preservação. E o custo da preservação é inacreditável, porque, com certeza, custa 10 vezes menos de refazer de novo que de preservar. Mas com a preservação vem a alma, que é um capital... Né? Inacreditável. A alma do lugar é uma coisa sem quantificação, mas que tem um poder de atração inacreditável. Quando fizemos essa mostra, assim, essa invasão criativa com 100 artistas 4 anos atrás, no Matarazzo, que foi uma iniciativa privada, sem notoriedade, sem nada, trazemos 3 vezes o trânsito da Bienal. Hein? Então, 10.000 pessoas por dia. Por quê? Porque tem uma ligação entre essa cidade e um lugar que significa a alma, as raízes, mas também o futuro da cidade. Como é que funciona o modelo de investimento, primeiro? Okay, o modelo de investimento o investimento é na construção, 1,5 bilhões de reais. Okay? 1,5 bilhões? 1,5 bilhões de reais. E esse dinheiro vem da onde? Então, os dinheiros vêm das duas fontes. A primeira fonte é a minha própria fonte. Sim? Eu sou o maior investidor do projeto. Sim? E também eu tenho um parceiro que tem 49% do projeto, que é uma das maiores famílias da Ásia, que eu encontrei dentro de outros projetos que eu fiz em China, e eles têm 49% do projeto. Você pode dizer o nome desse? Sim, isso se chama Chotai Fook. Chotai Fook, que é um grupo de um valor de 30 bilhões de dólares. Eles têm alguma experiência nesse setor que você está, na economia criativa? Então, não, eles são a maior joalheria do mundo. Em cima do Richemont e do Tiffany, tem Chotai Fook, com 2.400 joalherias no mundo inteiro. Eles são também o terceiro maior construtor da Ásia. Né? Então, eles têm várias atividades e também eles são o dono de uma bandeira super conhecida que se chama Rosewood, que agora é a bandeira do mais alto luxo do mundo inteiro. Hotéis. Então, no projeto, temos 2 hotéis, mas temos um grande hotel, que é o Rosewood de São Paulo. Então, por causa disso, eles querem de investir comigo para fazer o projeto. Vocês vão fazer também apartamentos ali, ou não? Então, para fazer o projeto, eu convidei os maiores designers e arquitetos do mundo para confrontar
a parte histórica do projeto. Esse encontro é super criativo. Né? Jean Nouvel. Eu convidei Jean Nouvel, que é um dos maiores, o maior, mais importante arquiteto do mundo agora, para fazer uma torre que vai virar, eu acho, o símbolo da cidade, que é uma torre com uma mata atlântica. Em cima da torre, árvores de mais de 15 metros na torre inteira. Dentro dessa torre temos uma parte do Rosewood, mas também temos apartamentos com um serviço inacreditável para valorizar essas minutos de vida que temos. Então, vendemos esses apartamentos para pagar uma parte do projeto. Essa venda dos apartamentos, mais ou menos, vai trazer R$1 bilhão para pagar uma parte do custo da construção. Quando é que vocês projetam o término das obras para esse empreendimento todo, como um todo? Então, abrimos o hotel, que é o maior hotel da cidade, 56 mil metros quadrados, é uma máquina gigante. Quantos quartos? Temos 274 quartos, mas também o primeiro centro de convenção de luxo do país. Então, um centro de convenção de 7 mil metros quadrados, com salas, para trazer os empreendedores do mundo inteiro. E isso abrimos em março, abril do ano próximo. A outra parte, que é a parte dos prédios antigos, temos um centro cultural, que será o maior centro cultural privado da cidade, 12 mil metros quadrados, com uma sala de exposição incrível, com sala de concerto, sala de teatro. Isso será pronto a fim do ano 2020. E o resto do parque, do lugar, com tudo, setembro de 2020. Sim. Então, ano 2020, todo o projeto vai ficar aberto. Agora, você tem alguma ideia, assim, que esse empreendimento aí, a cidade de Matarazzo, ela pode ser uma vitrine do grupo lá no mundo? Não, é uma vitrine não. Eu não quero de fazer vitrinas. Eu uso os meus próprios dinheiros e as minhas próprias empresas para mudar o mundo. Então, eu não preciso de uma vitrine, eu não quero de refazer um outro projeto desse tipo. Cada vez que eu fiz uma coisa, eu fiz uma vez. Uma vez só? Uma vez só. Uma vez só. Como é que você se organizou, por exemplo, a primeira vez que você trabalha no Brasil, né? Sim. Com algum investimento? Primeira vez. O que te surpreendeu negativamente e o que te surpreendeu positivamente no que você encontrou aqui? Negativamente, que os brasileiros têm o ouro na mão, que a riqueza desse país e a cultura, e que não tem nenhum que transforma essa riqueza em uma economia. Todo mundo nesse país fica focado nas indústrias do passado. O petroleum, o soja, a agricultura, manufatura. Mas o futuro do mundo é a cultura. Esse país tem uma riqueza inacreditável. Essa é a parte negativa. A parte positiva é a oportunidade. Que não tem nenhum que faz. Então, estou aqui agora. Vou pegar essa oportunidade. Agora, na França desculpe para todos os brasileiros, mas eu acredito no futuro da cultura brasileira. Quer dizer, na França, por exemplo, isso é muito diferente? A economia criativa na França está mais avançada? As pessoas têm mais essa percepção do que aqui? A cultura criativa, a cultura da França é a espina dorsal da economia da França. O LVMH, que é o primeiro grupo de luxo do mundo, Hermès, tudo, sem Paris, eles não existem. Entende? Eles não conseguiram existir. Toda essa história da Louis XIV, que trazer os melhores artesãos do mundo inteiro até hoje, a história desse país, a cultura desse país, vira a economia do país. Mas isso é uma característica muito da Europa, né? Os Estados Unidos, o que você explica
o sucesso americano que não tem essa... Mas tem, na verdade. A cultura do Apple existe por causa do Flower Power Generation. A cultura da Apple existe por causa da geração Flower Power, sim, é isso? Exatamente. Sem o LSD, o pobre Steve Jobs não conseguiu inventar a Apple. Ele faz parte da cultura americana, contra o Vietnã, tudo. E tudo que existe em América, a cultura de Coca-Cola, a cultura do chewing gum, desculpe, isso é a cultura americana, a cultura dos anos 70 que invadiu o mundo inteiro, é uma cultura. O pop art, Andy Warhol e tudo, é a cultura americana. E agora é a vez do Brasil? Agora é o momento do Brasil. Agora eu acho que por causa da alegria, por causa da convivialidade, mas mais importante, por causa da diversidade, a cultura brasileira tem uma oportunidade de mudar o mundo inteiro. Alex, nosso tempo está terminando. Tinha aqui um monte de perguntas para fazer para você, não tive tempo. Eu quero vê-lo mais uma vez aqui no programa na hora que esse empreendimento estiver de pé funcionando, para a gente conversar. Tá bom? Obrigado. Obrigada por ter vindo. Tchau, muito obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá!